Olá, galera. Boa tarde, quase tecnicamente boa noite, mas é boa tarde. Tô aproveitando que caiu uma chuvinha aqui em São Paulo. Não sei se vocês conseguem ouvir, ainda tá caindo um pouco, mas está uma onda acerca do filme Bird Box. E eu assisti o filme e comecei a divagar, psicofilosoficamente falando. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês essas, a minha viagem, vai. Que é um filme super interessante para quem não assistiu ainda, super recomendo, independente do contexto de análise, ele permite tanto uma viagem, parafraseando Carl Sagan, uma viagem pessoal, quanto uma análise social propriamente dita, né? Na verdade, eu acho que esse filme ele entrelaça muito bem essa questão social e pessoal e psicopatológica, enfim, né? Antes de mais nada, lembrando que, óbvio que eu, como psicólogo, como filósofo, vou fazer uma análise de cunho psicofilosófico, mas esse filme ele abrange, ele transcende muito a isso, né? Então, assim, para início já dessa, dessa minha análise, eu gostaria de invocar é, algum, alguns, algumas personalidades, né, que eu acho que sustentam, que dão um apoio aí a essa minha análise, né, como o Zygmunt Bauman, o próprio Freud, entre outros, né. Então eu gostaria de falar um pouco qual que é óbvio que assim, quem não assistiu esse filme, não é necessariamente que eu vou dar spoiler, mas a pessoa já vai saber basicamente do que se trata. Eu não vou me prender muito na trama do filme, né? Mas mais o que é dito por trás desse filme, o que é que podemos analisar por trás desse filme, né? Então, antes de mais nada, trazendo um pouco o que que apoia, voltando à questão do Bauman, o que que apoia, o que sustenta, o que proporciona que esse filme que o enredo do filme se instale, é algo que acredito eu que o Bauman ele fala de modo belíssimo, que é aí a modernidade líquida, né? Que é um assunto que me fascina muito, essa questão sociológica da contemporaneidade, e que faz parte, dentre outros fatores, das minhas pesquisas e do que escrevo dentro da psicologia, né? Então a gente pode observar que nós vivemos uma sociedade hoje que vive a essa fluidez das relações, né? As relações são fracas psicologicamente falando, né? Elas não se sustentam, elas são superficiais. Até tem um vídeo do Bauman que eu super recomendo para vocês, que ele vai falar um pouco isso, né? Que eu tenho 3.000 seguidores em determinada rede, 3.000 amigos em determinada rede social. Mas será que likes e amigos de rede social são amizades? Né? Quantas amizades realmente você tem? Né? Então nós nos escondemos com uma armadura virtual hoje em dia. Hoje em dia as relações são virtuais, né? O que proporciona a liquidez da modernidade é é o mundo virtual, né? Dentre outros fatores. A tecnologia proporcionou isso, né? Então, as pessoas elas vivem o tempo todo rendidas e numa dependência de uma perfeição, de um padrão de felicidade, que isso é extremamente característico
né, da contemporaneidade, quer dizer, se você perguntasse para qualquer homem, qualquer mulher do século XIX, acerca da felicidade, todos eles tinham muito claro que a vida não é a felicidade, né? E é impossível chegar naquele momento utópico de felicidade. Isso é muito claro para o homem do século XIX, né? O homem já do século XXI, ele é escravo da felicidade, né? Ontem até eu estava assistindo aquele filme Divertidamente, que passou na televisão, na TV aberta, e mostra um pouco isso, né? É como que hoje nós não valoramos a tristeza, não valoramos a depressão. E por isso ela se torna patológica, né? Como nós somos escravos da felicidade, do bem-estar, de um padrão de beleza, de sucesso financeiro e tal, nós vivemos em dependência, somos escravos disso. Não há espaço para tristeza, né? E isso se torna patológico, né? E aí o filme ele dá uma ênfase muito grande para a questão da visão, né? Então as pessoas que veem algo se suicidam, né? O que elas veem, né? Elas veem suas angústias, suas mágoas, é, os seus remorsos, o e se, né? Então são diversas coisas que as pessoas veem, né? E isso é devido aos fracos laços que ela estabelece, né? Ela não suporta. Então, assim, o não suportar a tristeza faz com que as pessoas lancem mão de medidas desesperadoras, como no caso do suicídio, mas também vem todo um padrão, vem todo um contexto de patologias características de uma debilidade em, em frustrar-se, né? E isso está estritamente ligado com o narcisismo, né? Quem me conhece sabe que eu pesquiso, estudo muito sobre o narcisismo e como eu acho que o narcisismo ele vem fechar um pouco isso, né? É, a nossa sociedade hoje, então ela é líquida, ela é fluida, ela não estabelece solidez para que possamos estabelecer é, laços e padrões e simbolismo, né? Então há uma falha simbólica, eu não tenho um referencial pré-determinado para seguir, né? Então, ao contrário do que a ministra disse que meninos usam azul e meninas usam cor de rosa, na verdade hoje nós não temos um padrão, né, pré-determinado, né? Isso tem, isso são conquistas da sociedade contemporânea, são conquistas, né? Cada um pode se inventar, se reinventar. O problema é que sempre tem o outro lado. Nós nos tornamos narcisicamente dependentes desse reinventar, né? Então, como não há um padrão a seguir, a gente tem que inventar esse padrão e isso é angustiante. E isso é frustrante. E eu não tenho um referencial, eu não tenho algo que sustente caso não dê certo, né? Então, quanto à visão que eu estava falando inicialmente, então quando a pessoa no filme, quando ela se defronta com algo metafísico dentro do enredo que atente, uma visão quase apocalíptica, ela irresistivelmente se vê tentada e impulsionada ao suicídio, né? E aí vem mostrar como que a nossa sociedade ela é extremamente escópica, né? Nós somos seres extremamente dependentes da visão, né? O Freud, lá já no início dos trabalhos dele, ele vai falar um pouco isso, né? Até no que tange ao desenvolvimento do inconsciente e a questão do desenvolvimento do nosso encéfalo, né? Na nossa evolução enquanto espécie humana, ele já vai, ele dá alguns subsídios
que proporciona que o ser humano seja o que é, que nós tenhamos essa máquina maravilhosa que é o cérebro. E o que há por trás disso, toda a nossa questão inconsciente. Então, o Freud ele vai nos dizer que justamente quando nós deixamos a posição de quadrúpede para a posição bípede, né? Então, quando o nosso nariz saiu do chão, né? É, os nossos objetos e a nossa escolha de objetos e os nossos investimentos deixaram de ser olfativos e passaram a ser visuais, né? Então não é mais o cheiro da fêmea que me atrai, é a visão da fêmea, né? Então nós somos uma espécie extremamente escópica, extremamente visual, né? Então no filme, quando fala o ato de que a salvação é tapar os olhos, é justamente tapar para tudo aquilo que a sociedade preconiza, né? Que por exemplo, o padrão de beleza, e dentro do padrão de beleza vem uma série de exigências e de patologias, né? Dentre outros fatores, né? Nós somos seres dependentes da visão, né? E aí o que acontece? O mais interessante é que nós não só somos dependentes da visão, como somos dependentes de uma pseudo-realidade que essa visão nos proporciona, né? Então, para mim, o certo e o real é aquilo que eu vejo. Então, nossa sociedade ela é cada vez mais cética em fatores subjetivos, né? E é isso quem é psicólogo clínico vê muito. Hoje em dia é muito mais é, plausível e é muito mais conveniente, muito mais confortante alguém tomar um psicotrópico, né, uma medicação psiquiátrica contra um ansiolítico, do que a pessoa entrar num processo psicoterapêutico. É muito mais cômodo, muito mais, a princípio, um efeito rápido, né? Então, vem mostrar um pouco isso, né? Então, o que, que é o tapar os olhos? Quando a gente tapa os olhos, a gente volta para nós mesmos. E quando nós estamos sozinhos, nós nos tornamos solitários. É muito difícil suportar voltar os olhos para si. Então, é um pouco isso, né? Para nossa sociedade poder suportar a esse bombardeio tecnológico, até que ponto nós não temos que voltar para si e deixar um pouco o outro, né? Mas quando eu digo isso, eu não digo no sentido é, egocêntrico da palavra. Voltar para si não é isolar-se. Voltar para si é eu só vou poder conhecer o outro quando eu me conheço, né? E brincando um pouco, isso né, é a máxima socrática, e trazendo um pouco para Platão, né, até que ponto o filme não vai mostrar de uma forma contemporânea, mesmo que dramática, um mito da caverna ao contrário, né? Quer dizer, não é a luz que faz com que eu veja a realidade, é a escuridão, né? Não é hoje nós já saímos no iluminismo, nós já saímos da caverna. Mas até que ponto nós conseguimos levar a luz para dentro da caverna? Eu acho que essa é a chave para a gente entender a contemporaneidade e que nos falta muito, né? Então, é, onde que é que eu me pertenço? Eu acho que é isso que falta. Nós temos tantas coisas materiais, físicas, externas, e nos falta um sentido de pertencimento, né? Ter um sentido simbólico à vida. Não é o ter, é o ser. E o mais interessante é que, assim, tem dois lados na trama que é muito interessante, que são os psicóticos e os cegos, né? Os cegos são os imunes à tentação apocalíptica. E os psicóticos são aqueles que se não somente também são imunes, mas
eles são mensageiros apocalípticos, eles são aqueles que eles querem necessariamente que os vendados vejam, né? E é interessante o pensamento psicótico, porque o filme ele vem mostrar os psicóticos, ou os loucos, que são imunes, mas que obrigam os neuróticos a tirar a venda e, consequentemente, se suicidar. Mas uma coisa que é muito interessante no filme é que eles são caracterizados e colocados como maus, como vilões, né? Quer dizer, hoje em dia, nós não suportamos a psicose, né? Por mais que a gente não tenha um padrão a seguir, né? Por mais que a gente vive uma sociedade meio que borderline, a gente vive uma sociedade quase psicótica, porque como não há um padrão pré-estabelecido, que é tipicamente neurótico, como a sociedade vitoriana, hoje em dia a gente vive uma sociedade mais pensa para perversão, para psicose, né? Eu posso ser o que eu quero, eu posso sair agora daqui da minha casa com, bem, daqui a pouco só de azul, mas assim, quero dizer que eu posso fazer o que eu quiser e que por mais que outras pessoas possam até achar estranho, há uma permissividade, né? Mas apesar disso, é interessante como é típico da estrutura neurótica caracterizar o irreal como mal, como ruim, né? Nós herdamos isso fortemente do iluminismo e ainda não nos desprendemos disso. Quer dizer, o louco ele não é mais como na antiguidade o mensageiro dos deuses ou o liberto ou aquele que vê. Olha que interessante, na Idade Média, na antiguidade, o louco ele era o mensageiro dos deuses de Dionísio, né? Ele era aquele que tinha capacidade de ver além da realidade. Hoje em dia, a partir do iluminismo, o louco é aquele que distorce a realidade, né? E quando o louco nos obriga a ver, a sair desse padrão que a gente insiste em seguir, nós nos suicidamos. Não é que eles nos matam, nós nos suicidamos por não suportar viver fora do padrão, né? Então era um pouco isso, algumas divagações aqui que eu queria fazer, né? É, e aí, do outro lado, tem o cego, que tecnicamente é um deficiente visual, né? É alguém que tem uma necessidade especial, né? E esse é louvado, porque ele é impedido de ver, né? Então acho que tem todos esses parâmetros. Será que realmente o que faz a pessoa suicidar é a tentação externa ou são os seus demônios internos, né? Então é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês e gostaria que vocês aí externassem a opinião. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.